Olá, meus amigos, minhas amigas, seres logísticos. Estou aqui hoje trazendo um assunto que foi discutido, inclusive, na rede social e foi solicitado por vocês para a gente abordar esse assunto, principalmente quando a gente está assim, já buscando novidades no mercado para orçamentos e assim por diante. É um título muito auspicioso, né? A logística do futuro. E é importante a gente entender, assim, claro, eu não tenho bola de cristal aqui, e duvido que alguém tenha, por sinal, que possa dizer exatamente o que é a tecnologia que vai vir para o futuro. Principalmente numa época que a gente está vivendo assim, de inovação disruptiva, que as coisas mudam rapidamente. Quem vai dizer assim, há 5 anos atrás, que um aplicativo poderia tirar os táxis da rua, né? Provavelmente se eu dissesse isso, vocês vão dizer, o Menchique é louco, isso não existe. E as coisas estão mudando muito rápido e o que a gente acredita hoje, amanhã já é diferente. Portanto, novamente, é um assunto difícil de trabalhar. E como é que a gente aborda isso? A gente está olhando tendências de mercado. O que está acontecendo hoje e que a gente percebe que deve ser impulsionado pelo comportamento do comércio, pelo comportamento dos negócios, pelo que a gente tem efetivamente assistido no dia de hoje. Então, eu com boa assim, certeza, dá para notar que essas tendências que nós vamos falar aqui são reais e que elas estão acontecendo. Claro que quando a gente cai agora para dentro do Brasil, e normalmente quando a gente está falando em futuro, vincula com tecnologias novas, e a tecnologia aqui no Brasil, como é que ela é? Ela é cara. Eu tenho dados aqui que comprovam que o custo da tecnologia para automação no Brasil hoje é o dobro do valor da Europa e Estados Unidos. Então, esse futuro, quando a gente fala do Brasil, talvez seja um pouco mais longe do que quando a gente está falando do futuro que está acontecendo nos Estados Unidos ou na Europa. Então, o que a gente está percebendo, né? Primeiro ponto, assim, que vocês vão concordar, isso é um fato, já é uma situação real hoje, que a logística do futuro, ela trabalha com que tipo de mão de obra? A de repetição ou a de criação? Então, tudo que está vindo de novidade, ela vem destruindo a necessidade da mão de obra de repetição. E ela vem valorizando uma mão de obra de criação. Eu tenho vários exemplos já práticos, assim. Recentemente entrei numa indústria, um sistemista da indústria automotiva, e me assustei, assim, olhando a empresa, o organograma, bem na entrada da empresa, assim, o organograma, onde tinha mais gente de manutenção do que de operação. Mas como é que pode isso? Claro, a empresa é robotizada, já, hoje. E qual é a geração de emprego que tem lá? Não é o cara que fica repetindo a operação, porque esse pessoal está sendo eliminado aí na robótica, que nós vamos tocar. Então, o que valoriza? É a criação. Então, o que a gente tem visto, assim, pode, não somente na logística, tu vai ver no varejo, o pessoal ali do checkout, do caixa, passando os produtos. Nos Estados Unidos já hoje é mais caixas autômatos, né, que tu mesmo faz o self-service ali, do que propriamente gente pegando, manuseando o teu produto e bipando, que é uma atividade que não tem valor nenhum. Então, isso está claro sendo eliminado. E principalmente quando a gente fala dentro do nosso espectro de logística, de transporte, é impressionante como a robótica, que é um assunto que vai passar por várias vezes aqui no que nós estamos falando, está entrando no transporte das coisas. É uma atividade de baixíssimo valor agregado dentro da nossa operação. Transporte, movimentação de produtos dentro de um armazém. Todas as automações que vocês vão ver modernas, basicamente vai ter um robô fazendo o que é caro ainda para o ser humano. Tá caminhando dentro de um depósito, não, bota o robozinho e ele traz o produto para o ser humano e fazia apanha. A apanha é muito caro robotizar ainda, então isso vai deixando mais para frente. Então, de novo, repetição, eliminar. O caso do transporte, movimentação, são atividades de baixíssimo valor agregado e que a tendência é muito grande de eliminar. Eu posso eliminar com a tecnologia, com a automação, mas também pensando sempre em eliminá-la através de melhoria dos processos, que é uma coisa que a gente pode fazer para o ano que vem, por exemplo.
Compartilhamento, eu até mencionei a questão do Uber, eu acho que a grande mensagem que o Uber trouxe para o mundo dos negócios e por questões ecológicas e por vários, principalmente pela questão dos recursos serem limitados, o compartilhamento. Como é que isso cai na logística? Quando a gente está falando em transporte, eu estou falando em basicamente compartilhar. Então, eu posso estar compartilhando o porta-mala do Uber para fazer uma entrega metropolitana, entrar nas áreas proibidas hoje, cada vez mais está acontecendo, de áreas nos centros da cidade serem limitadas geograficamente. O que vai acontecendo? Eu faço a entrega de pequenos entregas parciais, de pequenos volumes, eu não estou mais usando propriamente um caminhão para fazer isso. Eu posso botar no porta-mala de um Uber. Tem uma tendência muito forte nos Estados Unidos. A própria Uber vem investindo muito dinheiro na compra de tecnologias para administrar isso, e o caminhão da Uber, que já tem transportadoras nos Estados Unidos, funcionando, as quais ela não tem motorista, o carro já é, um caminhão já é autômato, e fazendo uma longa distância, e nas cidades botando no porta-malas dos Ubers para fazer a distribuição. Então a Uber está vindo no transporte. Então aqui no Brasil ainda não se fala sobre isso, não existe nada sobre isso, mas é uma tendência, principalmente pelo aspecto de compartilhamento. Eu falei no transporte, o compartilhamento, mas eu posso pensar isso em tudo. O operador logístico, o que o operador logístico é? Ele está compartilhando uma estrutura. A estrutura que ele tem lá, ele oferece ela de forma compartilhada para a gente não precisar fazer a nossa aquisição e ela ser subutilizada. E aqui vem um ponto muito interessante, isso realmente assusta até. Quando a gente está falando em wearable tech, eu estou dizendo o seguinte, a tecnologia do futuro, ela está vindo para a gente vestir. Então, hoje já existe e já podemos ver várias iniciativas, o Google Glass, um óculos que é um computador interligando com scanners, que eu estou movimentando o produto, quando eu boto na frente ele já tá fazendo a leitura do código de barra. Então eu estou vestindo a tecnologia, eu não estou mais, digamos, usando uma tecnologia específica para isso, como um coletor de dados, como esse que eu estou segurando na mão, pesado, eu ocupo a mão para fazer essa movimentação. Então, se eu estou numa atividade de apanha, por exemplo, dentro do depósito, eu estou com a minha mão ocupada. Como é que eu vou fazer efetivamente a apanha se eu estou fazendo isso? Ou então eu tenho que estar ainda pegando uma caneta, ocupando a segunda mão para fazer uma movimentação aqui. Então, quando a gente está entrando em wearable tech, eu estou dizendo, olha, esse tipo de tecnologia tende a ser substituída por tecnologias como essa que eu posso estar mostrando aqui para vocês agora, de voz, onde eu visto o coletor de dados e eu interajo com o meu sistema por uma interface mais intuitiva possível, que é da voz. Então eu estou interagindo com a tecnologia, com o meu WMS, seja lá o que for, e eu já estou operando com as minhas mãos livres. Isso são tecnologias que a gente veste. E isso está tendo uma tendência muito grande, e esses exemplos que eu dei aí são talvez que vocês já possam estar vendo, mas eu posso estar usando um relógio, e esse relógio ele está ligado com o Google Glass, e eu estou fazendo toda essa interação de forma muito barata, bem mais barato que tecnologias tradicionais, como o coletor de dados que eu tinha mostrado, e muito intuitivas e muito simples de trabalhar. Então, quebrando muito os parâmetros que a gente já vinha acostumado a ver. A questão de mobilidade, uma intensidade muito grande disso. Eu mesmo, com os trabalhos nas nossas empresas que a gente atua, a gente vem tirando as mesinhas, tirando os lugares fixos para a operação, porque precisa botar mobilidade aqui, isso é sinônimo de velocidade. Então, quando a gente está falando de questão de mobilidade, é que as pessoas possam estar atuando dentro de um armazém grande, de forma assim estar centralizada em algum lugar, para evitar o deslocamento desnecessários. Se estou falando no transporte, a conectividade, hoje a gente está vendo muito isso, a interação do veículo e a digitalização desse veículo dentro dos nossos sistemas. E aí, claro, eu chego numa logística 4.0 que tem muito a ver com o nosso assunto, que envolve a digitalização dos processos.
onde eu possa estar enxergando de forma visual tudo o que está acontecendo dentro do meu espectro de distribuição, de processos de armazém e assim por diante, de forma digital, e eu tenho junto com isso uma inteligência artificial compilando uma base de dados incrível. Imagina que todos os meus motoristas, todos os meus operadores, eles podem estar interligados e eu possa estar enxergando, tirando informações em tempo real. Vou pegar um exemplo, que é uma coisa assim que eu já largo esse desafio. Vocês conhecem alguma tecnologia hoje que possa te mostrar o gráfico de calor dentro do teu armazém para tu saber onde o pessoal se desloca mais? Não. Por quê? Porque, teoricamente, se ele está usando alguma tecnologia de coleta de dados, já tem GPS ali dentro. Poderia estar pegando o GPS e já inserindo. Essa informação já existe. É só uma questão de a gente ter alguma inteligência de dados que possa gerar essa informação para dentro nesse novo paradigma que a Logística 4.0 vai estar trazendo para nós. O IoT, a internet das coisas, que já acontece, eu estou usando no relógio aqui uma internet das coisas, a gente tem imagina o teu pallet com um tag de RFID, eu estou me comunicando com cada pallet que tu tem na tua operação e ele pode te dar informações, de novo, uma quantidade enorme de dados aqui que tu vai ter que descobrir formas de interagir. Então isso está mostrando inclusive como profissões assim de futuro, essa parte de administração de dados se torna coisas relevantes com faculdades que hoje nem existem. E que a gente já está enxergando que essa demanda vai ter ali na frente e essa mão de obra vai ter que ser criada. E ainda, naturalmente, as pessoas eu acho que esperavam que eu fosse falar principalmente sobre essa questão aqui de automação. Tu viu que foi um ponto muito mais abrangente que eu pude tratar. Quando eu estou entrando em automação, a gente está dizendo o seguinte, que nível de automação nós temos? Eu posso ter uma folha de papel, fazer a separação dos dados, ou eu posso ter tecnologias aplicadas. Então a gente segmentou aqui, quando a gente fala uma automação digital via coleta de dados, como leitor óptico do código de barra, RFID, coisas desse tipo. Mecanização, eu já estou falando em esteiras de movimentação, já estou falando em talvez um transelevador. E o transelevador já leva para a robotização. Nós tivemos em feiras nos Estados Unidos, que é considerada uma das maiores feiras de supply chain do mundo. E na feira que eu estive lá, foi o primeiro ano que teve mais estandes de robótica do que de empilhadeiras. Que normalmente nas feiras de logística, os estandes a maior quantidade de estandes é justamente de empilhadeiras. E nos Estados Unidos eu já estou te dizendo que não, é robotização. E são empresas que não são empresas voltadas para faturamento, ela não está preocupada com isso, porque lá tem um capital venture botando dinheiro naquele negócio lá, para os caras desenvolver uma tecnologia de robótica que possa eliminar mão de obra de repetição e que tenha viabilidade econômica. Então, a robotização está vindo muito forte. No Japão, o exoesqueleto, para facilitar o trabalho do ser humano na mão de obra de repetição, que ele seja mais produtivo, se eu não consigo eliminar, e com baixo investimento, porque o exoesqueleto ele já usa a estrutura do ser humano. E as aplicações que eu comentei aqui, que a robótica está entrando muito forte em movimentação e transporte, eliminando esteiras, eliminando e dando muita flexibilidade na operação do armazém. E juntando tudo isso, esse tudo aqui, justamente isso. Eles estão integrando a robótica com a mecanização, com a digitalização, tudo isso dentro de uma logística 4.0 que busca otimização, baixo custo, velocidade de atravessamento e que vão ser os paradigmas aí dos próximos 10 anos para nós, seres logísticos, estarem desenvolvendo formas. No setor de transporte, está vindo muito forte, entrando tudo isso que nós estamos falando aqui e mais, com o blockchain, como integração de dados e troca de informações, já entrando criptomoeda, parâmetros de pagamento, assim por diante. Então, é um vídeo um pouco mais extenso, porque, obviamente, pelo assunto ser gigantesco, mas espero que isso já possa te dar uma noção aí do que está acontecendo fora do Brasil e que deve vir para nós aqui em algum momento,
como uma tendência de mercado para o nosso futuro na área de logística. Por favor, peço a ajuda de vocês agora. Curta no vídeo, compartilhe o vídeo e principalmente vá no nosso canal do YouTube e se inscreva lá para nos seguir, ativando o sininho lá. Isso é muito importante para nós, nos ajuda e nos motiva a criar conteúdos de relevância para o seu trabalho e que possa te ajudar de alguma forma interativa e divertida, mais que possa ser esse vídeo aqui. Conto com você e espero ver vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço!